Olá! Hoje a gente vai explorar algumas características que definem a vida aqui na Terra. E para começar, vamos falar de um desafio biológico que é, bem, exclusivo dos seres humanos. Então vamos direto ao ponto com essa pergunta. É uma coisa que talvez a gente nunca tenha parado para pensar a fundo, mas é um verdadeiro quebra-cabeça biológico. Por quê, sabe? Em todo o reino animal, o nascimento humano se destaca como um evento tão complicado. A comparação aqui no slide é impressionante. De um lado, a gente vê animais como cavalos ou cachorros dando à luz com uma facilidade aparente, sabe? É um processo rápido, geralmente sem precisar de ajuda. Agora, do outro lado, a experiência humana. Para nós, a necessidade de ajuda médica não é um luxo. É uma necessidade biológica e das mais importantes. Mas por quê? Qual a razão disso? A resposta não está na medicina moderna, mas sim lá atrás, na nossa história evolutiva. É tudo sobre um acordo, um compromisso fascinante que a nossa evolução fez milhões de anos atrás. Ok, vamos entender isso aqui. Basicamente, duas coisas super importantes estavam acontecendo ao mesmo tempo na nossa linhagem. Primeiro, a gente começou a andar sobre duas pernas. E para fazer isso de forma eficiente, para correr e caminhar longas distâncias, a evolução favoreceu um quadril mais estreito. Só que, ao mesmo tempo, uma outra pressão evolutiva enorme estava em jogo. A necessidade de cérebros cada vez maiores, mais inteligência para resolver problemas, encontrar comida, enfim, para sobreviver. E aqui está o resultado desse verdadeiro cabo de guerra da evolução. Um dilema anatômico. Um crânio cada vez maior, tentando passar por um canal de parto cada vez mais estreito. Essa é a raiz de toda a complexidade do parto humano. Um conflito biológico que está literalmente gravado nos nossos ossos. Pois é, esse desafio único do parto nos lembra da nossa biologia e da nossa conexão com todas as outras formas de vida. Mas isso nos leva a uma pergunta ainda maior. O que fundamentalmente separa todos os seres vivos das coisas que não são vivas? À primeira vista, pode parecer bem simples. A gente poderia dizer movimento, certo? Mas uma chama se move. A água de um rio se move. E nenhum deles está vivo. A gente precisa ir mais fundo. O que uma ameba tem que uma chama de fogo não tem? E aqui a coisa fica fascinante. O fogo, de certa forma, até que imita a vida. Ele tem um tipo de metabolismo, a combustão, que transforma oxigênio em gás carbônico para gerar energia. E ele se reproduz, né? Uma faísca pode criar um incêndio inteiro. Mas falta um ingrediente crucial, que é a chave de tudo. E essa propriedade é a herdabilidade. Pensa só, uma chama amarela de um fósforo pode muito bem acender o gás do fogão e criar uma chama azul. A descendente não herda a cor da mãe. Com a vida é completamente diferente. Humanos geram humanos, lobos geram lobos. As características são passadas adiante. Essa capacidade de herdar traços é a verdadeira assinatura da vida. Bom, agora que a gente estabeleceu o que une todos os seres vivos, a tal da herdabilidade, como é que a gente pode entender a variedade incrível que essa propriedade criou? Para organizar toda essa diversidade, os biólogos usam um conceito chamado biodiversidade. E para entender, vamos usar uma analogia bem simples. Imagina um armário de roupas. A diversidade dentro dele não depende só de quantas peças existem, mas de como elas estão distribuídas, organizadas. Olha só que exemplo perfeito. Nos dois armários, a gente tem o mesmo total, 50 itens, e os dois têm 5 tipos de roupa. Mas o armário A tem uma diversidade bem baixa. Por quê? Porque ele é quase todo de camisas. Já o armário B, esse sim tem diversidade alta. Tem 10 peças de cada tipo. Tudo bem equilibradinho. A distribuição é fundamental. Então, a biodiversidade se apoia nesses dois pilares. A riqueza, que é o número de espécies diferentes, como os tipos de roupas, e a uniformidade, que é o equilíbrio na quantidade de indivíduos de cada espécie. Um ecossistema saudável precisa dos dois, e bem equilibrados. Mas por que essa tal de riqueza e uniformidade são tão importantes? Porque esse equilíbrio que levou bilhões de anos para se formar é muito frágil. E hoje, esse legado incrível da evolução enfrenta uma ameaça que nunca se viu antes. Essa citação resume a situação de forma bem direta. O Brasil ocupa uma posição única e de uma responsabilidade imensa no cenário global. As estimativas indicam que o Brasil é o país número 1 em número de espécies no planeta. Isso mesmo, a gente vive numa nação mega diversa. Isso significa que a responsabilidade de proteger a vida na Terra recai, e muito, sobre nós.
A boa notícia é que todo mundo pode ajudar a proteger essa herança. Não se trata só de grandes políticas, mas também de pequenas decisões do dia a dia. Usar só as trilhas que já existem, dirigir com mais atenção à vida selvagem, consumir de forma consciente e respeitar os ciclos de reprodução dos animais. Cada pequena ação conta, e muito. E a gente termina com essa reflexão. A extinção é para sempre, não tem volta. Cada espécie que desaparece é como uma página da história da vida que é arrancada e jogada fora. A questão que fica é, qual vai ser a nossa contribuição para o próximo capítulo dessa história?